Deus tem também uma palavra para a sua vida e para a minha vida, amém? E eu digo para a minha vida porque todas as vezes que eu recebo a incumbência de transmitir uma palavra de Deus para a sua igreja, a primeira oração que eu falo: Deus, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? E o que normalmente acontece Ele muito claramente fala: pode transmitir aquilo que eu estou falando com você. E eu passei uma semana com dengue. Elevado ao cubo. Não desejo para ninguém. Se você ainda não passou por isso, ore pedindo para Deus não deixar você passar, porque não é legal. Não é legal. Está difícil ainda. Hoje foi o primeiro dia que eu consegui colocar um calçado fechado, mas mesmo assim peguei o maior que tinha lá para ficar bem folgado, porque o pé está inchado, todo vermelho. Dói até para secar, passar a toalha assim entre os dedos. E essa semana, com dengue em casa, Deus falou muito comigo. E vou compartilhar com você hoje aquilo que Deus falou comigo durante toda a semana. Você está com os ouvidos abertos para ouvir? Amém? Deus quer falar contigo, assim como Ele falou comigo. Deixou muito claro: transmite para a igreja aquilo que eu falei com você, que vai ser muito mais fácil. Aí você não precisa nem fazer slide para não esquecer. Então abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Eu tenho vivido uma experiência de leitura da palavra, de forma de leitura da palavra muito singular nos últimos tempos. E isso tem me ajudado ou feito com que mudanças significativas tenham acontecido na minha forma de viver o Evangelho. E eu digo isso porque eu vivi a minha vida toda praticamente na igreja. Por um tempo, lá na adolescência, me afastei. Mas mesmo afastado, eu estava afastado dos cultos da igreja que o meu pai pastoreava, mas não estava afastado desse ambiente, né, de Bíblia, de cultos, de campanhas evangelísticas, de música, essas coisas assim, né? E então eu digo que praticamente que a vida toda eu estive envolvido nesse ambiente evangélico. Porém, a minha vida toda eu lia a Bíblia de uma forma que eu considero que não me trouxe muitos resultados positivos, porque eu obtinha muita informação da Bíblia. Eu sou uma pessoa que tem algumas peculiaridades, então eu aprendi a ler e escrever com 3 anos de idade. E aos 5 anos de idade eu já tinha lido a Bíblia inteira uma vez, de Gênesis 1:1 ao final de Apocalipse. E não é assim, aquela leitura miguelada, não, eu tinha que ler e falava para o meu pai que tinha lido. Porém, a minha vida toda eu retirei da Bíblia informações. E há pouquíssimo tempo eu comecei a extrair da Bíblia princípios de vida. Então, eu posso estar lendo o Salmo 23, ou eu posso estar lendo Números 4, ou eu posso estar lendo Mateus 5. Para quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. Que eu vou estar o tempo todo tirando princípios de vida, de como viver o Evangelho. Esse Evangelho no qual a Bíblia inteira ela está centralizada. Cristo é revelado em cada letra da Bíblia, em cada página da Bíblia.
E eu tenho entendido que essa é a forma correta de ler a Bíblia. Nunca mais eu abro a Bíblia esperando Deus falar comigo. Por quê? Porque isso aqui é a palavra de Deus. Então é a mesma coisa que eu colocar um prato de arroz e feijão na minha frente, pegar uma colher e colocar na boca, esperando que aquilo me alimente. É uma obviedade muito grande. É ou não é? Aquilo vai me alimentar. Então, quando a gente vai para a Bíblia, tendo a certeza de que ela é a palavra de Deus, uma preocupação a menos nós temos de que Deus vai falar conosco, porque Deus vai falar conosco. E já a pergunta que eu me faço é: o que Deus vai falar comigo? E não se Ele vai falar ou não vai falar. Entende? É por isso que de Gênesis a Apocalipse eu consigo me alimentar da palavra de Deus hoje, mesmo quando não estou com vontade de ler a Bíblia. Poxa, pastor, mas você é pastor, você tem que ter vontade. Como assim? Não tem? Não, tem dia que eu leio a Bíblia sem vontade nenhuma, por pura disciplina que eu não tenho. Eu sou a pessoa menos disciplinada na face da terra, mas eu abro a Bíblia, e quando eu menos espero, estou chorando, estou entendendo que Deus está falando comigo. Mas isso é um processo, e eu gostaria e eu estou compartilhando isso contigo, para te encorajar a que você se alimente da palavra de Deus dessa forma. Todos os dias, abra a sua Bíblia. Todos os dias, pegue a sua Bíblia e se alimente dela. E absorva tudo aquilo que Deus tem para você. Sem dúvida nenhuma de que se Deus está falando com você ou não, porque Ele está falando. Deus fala conosco através da sua palavra. E uma das cartas que eu acho fantástica é a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Se nós pegarmos essa carta e entregarmos ela para uma pessoa que não conhece nada, zero de Bíblia, talvez na sua mente isso até é um pouco difícil, sabe? Encontrar alguém que não saiba nada de Bíblia, né? Mas existem, inclusive aqui nessa tarde. Tem pessoas que não sabem nada de Bíblia. Se pegar simplesmente esta carta aos Colossenses, com seus 4 capítulos, essa pessoa vai ter um manual de vida cristã. Ela vai ter revelado a si todo o Evangelho de Cristo Jesus, somente através dessa carta. É por isso que eu acho ela fantástica. Ela é completa, ela tem tudo que nós precisamos para viver. Poxa, pastor, então não preciso ler mais nada da Bíblia, só Colossenses está bom, só 4 capítulos. Não, é assim também. Mas ela é fantástica, ao meu ver, por conta disso. E o que mais me deixa perplexo ao ler essa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses é que ele está escrevendo a pessoas crentes. O que é pessoas crentes? Pessoas que um dia já entenderam o plano de salvação. Esse plano de salvação, ele repete lá no capítulo 2, quando ele diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. O plano de salvação consiste em nós estarmos enraizados em Jesus Cristo. Vou pedir por gentileza para alguém ligar esses ar-condicionado aqui do palco também. Por favor. O Evangelho o plano de salvação consiste em nós entendermos que nós precisamos estar enraizados em Cristo Jesus. Não existe outra forma de nós chegarmos ao Pai, a não ser através de Cristo, através de Jesus. E como nós podemos estar enraizados em Jesus? Através da fé
de que Jesus Cristo entregou a sua vida por nós um dia na cruz do Calvário. E Ele morreu por nós para que os nossos pecados fossem perdoados e a separação que existia entre nós e Deus fosse desfeita de uma vez por todas, e através dessa fé nós possamos ter comunhão com o Pai e viver eternamente com Ele. Isso você vê durante toda a carta. E esse é o Evangelho puro e simples. Porém, a carta é tão espetacular que ela nos traz uma verdade que precisa também estar muito clara na mente daqueles que já aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador, já entregaram sua vida a Ele, já aceitaram que são pecadores e dependentes da graça de Deus. Porém, que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos estar atentos ao fato de que começamos uma caminhada com Deus. E é isso que o apóstolo Paulo deixa claro durante toda a carta, nos dando caminhos para viver a salvação. O apóstolo Paulo, ao decorrer de toda esta carta aos Colossenses, ele nos traz caminhos para colocarmos em prática essa salvação que nós já recebemos. Portanto, é possível que você tenha entrado aqui pela primeira vez hoje e ainda não tenha entendido o plano de salvação. Eu simplifico ele para você. Mais uma vez, você é um pecador por conta do pecado cometido por Adão e Eva. Isso te separou de Deus. Porém, Deus tinha um plano, Ele mandou o seu Filho para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Ele morreu. Esse dia, no momento em que Jesus se entregou como sacrifício por mim e por você, essa separação que existia entre mim e Deus, entre você e Deus, foi desfeita por conta do que Jesus Cristo fez e não por algo que você possa fazer. E a partir desse momento, se eu e você acreditarmos nisso e aceitarmos isso, nós somos salvos da morte e passamos para a vida. Esse é o plano de salvação. Então, se você entrou aqui hoje sem nunca ter ouvido esse plano de salvação, está entendendo o que eu estou falando e aceita o que eu estou falando e quer a partir de hoje viver uma vida de eternidade junto a Deus, a única coisa que você precisa fazer é declarar para Deus: Deus, eu entendi o que esse pastor está falando, eu aceito e eu quero isso para mim. Ok? Dito isso, simples assim, nós precisamos entender que uma caminhada se inicia, que não acabou ali, que uma jornada se inicia. E o apóstolo Paulo vai nos trazer passos. Ele nos traz verbos no imperativo, nos dando uma ideia de que a partir desse momento nós precisamos tomar algumas atitudes para que nós possamos viver isso, esse presente que acabamos de receber, que é a salvação. A partir do momento que nós realmente aceitamos a Jesus como o nosso Salvador, algo acontece em nós que faz com que a nossa vida mude. E não é possível que nós nos mantenhamos da mesma forma que estávamos quando tomamos essa decisão. E lá no capítulo 3, aí eu quero que você abra a sua Bíblia comigo e leia. Eu quero ler alguns versículos que temos no capítulo 3. A partir do versículo 8. O 8 diz o seguinte: Colossenses capítulo 3, versículo 8. Pode abrir seu celular, não fique com vergonha de ter Bíblia no celular, não. 1000 vezes a Bíblia no celular do que nenhuma. Pode abrir a Bíblia do celular. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Vamos lá juntos. Eu estou lendo
a versão NVI, Nova Versão Internacional. Mas agora, olha só, abandonem todas estas coisas. Repete comigo assim: abandonem. Abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente ao falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Vamos pular lá para o 12 agora. Diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E por último, eu quero que você leia só metade do que está lá no versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Amém? Olha só, o que eu quero compartilhar com você são duas atitudes que o cristão precisa ter. A primeira é se despir, tirar a roupa. A segunda é se vestir de uma roupa nova. São duas atitudes. A primeira é tirar, abandonar, deixar, largar, soltar, deixar ir. A segunda é se vestir. Perceba que são duas atitudes suas, minhas. Duas atitudes que devem ser tomadas por você e por mim. Cristo já fez o que Ele precisava fazer por você, o principal, que é entregar a sua vida na cruz, para que você não fosse morto. Agora, a partir do momento que nós aceitamos essa morte como uma morte salvadora, nós temos essas duas atitudes a serem tomadas. A primeira é tirar, se despir. A segunda é se vestir de uma outra roupa. Dentro desses dois tópicos que eu estou falando contigo, nós poderíamos enumerar umas 30, 40, 50, 60 atitudes, tanto em se despir, quanto em despir. Mas eu quero compartilhar com você apenas algumas, porque o nosso tempo é muito curto. E eu já falei demais, né? Não. Quer ouvir mais? Então vamos lá. Você não vai dormir? Dá um cutucãozinho quem está aí perto de você, porque tem gente que já está pescando. Por isso que a gente nem deixou o nosso tangedor aqui, porque essa hora eu sei que o churrasco pesa. Então dá uma cutucadinha aí quem está perto de você, fala: vamos ouvir? Vamos ouvir? Então, dentro do tópico se despir, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você, que nós precisamos nos despir, tirar, abandonar. Essa é a palavra que está aqui nessa versão, na Nova Versão Internacional. Abandonar é a intolerância. Diga comigo assim: intolerância. Antes de nós aceitarmos a Jesus Cristo, era muito normal nós sermos intolerantes. Sabe, eu saí daqui no sábado de manhã, com febre, com dor, até qualquer lugar que você possa imaginar do corpo estava doendo. Tínhamos uma reunião aqui da escola de música e a pastora percebeu que eu não estava bem e ela falou: Paulinho, vai para o hospital. Deixei o carro aqui, desci direto na policlínica e eu estava muito mal, mas muito mal. Estava tão mal que eu cheguei e olhei aquela recepção cheia e falei: vou ter que usar a minha carteirinha de especial. E usei uma carteirinha de que eu tenho uma condição de especial, e fui lá e coloquei no prioridade.
Quando eu apertei no botão prioridade, eu dei uma olhada assim, sem querer, tinha uns 5 olhares para mim assim. Na hora, eu lembrei, eu já fui muito assim, de olhar pela aparência, e porque não parece prioritário, eu julgo e digo, meu Deus do céu, ó, é brasileiro mesmo, né? Intolerância, na hora eu pensei, meu Deus do céu, como eu já fui assim, eu entendo essas pessoas, elas estão sendo intolerantes, elas não sabem por que eu apertei no especial, elas não sabem, eu não estou mostrando a carteira aqui para elas. Nós, quando aceitamos a Jesus, a gente vem para cá dessa forma, sabe, envio um WhatsApp para o pastor Jefferson, e toda hora, não me respondeu ainda, aí vou ali, tem que fazer alguma coisa, antes de fazer, estou voltando para ver se, poxa, não me respondeu ainda, chego em casa com fome do trabalho, né, meu Deus do céu, e não tem comida, e começo a deixar a minha intolerância vir à tona. Estou passando na frente de uma rua igual a nossa aqui da igreja, com pressa, e umas pessoas totalmente normais, com os carros estacionados no meio da rua, nem um alerta não ligaram, e estão descendo devagar, né? Estão indo para a igreja mesmo, e eu lá atrás com vontade, pá! Intolerância. Eu preciso me despir da intolerância. Quando eu aceito a Jesus Cristo no meu coração, isso não cabe mais na minha vida, não cabe mais na minha personalidade, no meu jeito de ser. Ah, mas eu sou assim. Outra coisa que eu preciso me despir quando eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador: pessimismo. Não vai dar certo. Desse jeito que você está fazendo, não vai dar certo. Não é como você sabe, eu sei, não vai dar certo. Não, mas você é perito, você é doutor nisso? Não, mas não vai dar certo. Sabe, a hora que entra o salário na conta, que você vê aquela notificaçãozinha assim no celular, antes de fazer qualquer tipo de conta, você já fala, não vai dar para chegar no final do mês. Pessimismo. E eu estou te trazendo exemplos corriqueiros que às vezes passam até na minha vida, e que se eu não estiver alerta, eu estarei vivendo o quê? O velho, e não o novo. Eu estarei vestido do velho. Terceira coisa que nós precisamos nos desvestir: tirar, abandonar, largar, deixar. Não é deixar na lavanderia para ser lavado, não, tem que pegar o novo. Essa vai para o lixo, essa roupa. Rancor. Jesus disse que se alguém tem algo contra você, se você tem relacionamento cortado com uma pessoa, nem sequer a sua oferta Deus vai receber. Ou seja, não adianta você vir na igreja, não adianta. Ah, mas melhor estar aqui do que estar em outro lugar. Pode ser, entre muitas aspas, mas eu preciso te dizer, você está vindo em vão, se você não quer se livrar disso. Porque a ordem de Jesus é: deixa ali a sua oferta, volta, resolve, perdoa, pede perdão, chora, se humilha, faz o que for necessário, mas não me venha aqui com essa roupa do rancor. Perdoem, para que você seja perdoado. Jesus Cristo, na oração, um modelo, ele nos ensinou: Pai, perdoa as minhas ofensas como eu perdoo. Quarto,
Está doendo? Está doendo igual doeu em mim? Eu sei que não era só a dengue que estava doendo, isso aqui estava rasgando assim, ó. Paulinho. Não era só a dor da dengue, né, mestre? Quarto lugar, hipersensibilidade. Sabe aquela pessoa que não pode passar alguém que ela conhece desapercebida perto dela, sem dar um oi, que ela já sai hiper magoada, porque fulana não falou com ela? Ou sabe aquela pessoa que cria expectativas em tudo e com tudo, e quando as coisas saem 1 milímetro das suas expectativas, o seu mundo desmorona? Hipersensibilidade. Hipersensibilidade. Deus nos quer pessoas sensíveis, sabe ao quê? Ao Espírito Santo. Não a um tropeção que alguém deu em mim no corredor da igreja na hora de sair no culto das 10. Não. Sensibilidade ao Espírito Santo, dizendo: olha só, está vendo como essa pessoa está preocupada, com a cabeça, por que você não chega depois do lado dela e oferece um ombro amigo, uma oração, convida para tomar um café? É esse tipo de sensibilidade que Deus quer. Meu marido passou o dia todo sem me mandar nenhum oi no WhatsApp. Meu filho, que está estudando fora, faz 3 dias que não faz uma chamada de vídeo comigo. Meu patrão não quer saber se eu estou bem, se eu não estou bem. Quinto, estou com medo de continuar. Posso continuar? Quinto, incredulidade. Lembra o que faz com que nós sejamos salvos? Nós somos salvos pela... Então é impossível você ser salvo se você não acredita em Deus. Poxa, pastor, mas aí você está pegando muito pesado. Não, não sou eu, é a Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus. É Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus. E por último, será que eu falo? Descomprometimento com a igreja. Não, Deus conhece o meu coração. Qualquer caminho leva a Deus. Quantos já escutaram essa frase em algum lugar? Qualquer caminho leva a Deus. Já escutou isso? Que mentira de Satanás. Que mentira de Satanás. Deus deixou a sua igreja na terra para que como corpo nós funcionássemos. Você já imaginou você sair ali na calçada e um pé, tipo da família Adams, assim, uma mão, andando? Já imaginou que loucura seria? Ou uma cabeça? Imagina uma cabeça ali na calçada, andando. Ou você chegasse em casa e abrisse a porta da sala e tivesse um tronco, daqui para baixo, sentado no sofá assim, e ainda balançando o pezinho assim. Já imaginou que loucura? A Bíblia nos compara com o corpo porque nós precisamos estar juntos. E para que nós possamos funcionar corretamente, é necessário que você faça a sua parte, que eu faça a minha parte, que eu esteja disponível para o reino, que eu esteja em harmonia com o reino, que eu vá no GA mesmo sem gostar das pessoas que estão no GA. Graças a Deus não é mais grupo de amigos, agora é grupo de avivamento, porque eu vou lá, mesmo sem ter nenhum amigo, eu vou ser avivado, e vou me transformar amigo de todas aquelas pessoas, amém?
Agora vamos para a parte boa, daquilo que nós precisamos nos vestir, que também, se eu ainda não estou vestido, significa que eu não estou dando fruto. Primeira coisa que eu preciso me vestir, ou seja, trazer para mim, colocar para mim, eu preciso me encher do Espírito Santo. No momento que você é salvo, que você aceita Jesus, Deus te sela com o Espírito Santo. O Espírito Santo entra em você, ok? Isso é automático, isso quem faz é Deus. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Uma vez um diácono chegou para o evangelista Billy Graham e falou para ele: olha só, tem um membro da nossa equipe que precisa de uma advertência, precisa de uma disciplina, porque ele está vivendo no alcoolismo, ele está bebendo, está chegando em casa bêbado, está tendo problemas, e essa pessoa precisa de uma punição severa. E aí, o pastor Billy Graham olhou para esse diácono e olhou: deixa eu te fazer uma pergunta, o que deve acontecer contigo então? Como assim? Você está agindo como uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo, porque você não está agindo com amor nesse momento. E o texto diz: não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito Santo. Então você também está em pecado. Assim como ele que está se embriagando, você não está se enchendo do Espírito Santo. E você está na mesma situação que ele. Porque ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. Não é assim: se você quiser, você se enche do Espírito Santo. O cristão, ele precisa seguir o que a Bíblia nos traz como princípio. E um princípio indispensável para o cristão é ele se encher do Espírito Santo. Eu tenho que buscar, eu tenho que querer, eu tenho que colocar em prática os frutos do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso viver cheio do Espírito Santo para conseguir vencer o maligno, para conseguir vencer as tentações, para conseguir viver em santidade. Deus nos chamou para ser santos. E eu só consigo fazer isso se eu estiver cheio do Espírito Santo. E quando eu estou cheio do Espírito Santo, vem algumas coisas juntos. A segunda coisa que eu devo me vestir é de alegria. Nós cantamos aqui no começo: alegre-se. Alegrem-se. Outra vez digo: alegrem-se. Você estar alegre não é uma opção, não é um sentimento. Pastor Jefferson já contou aqui uma vez, um advogado muito reconhecido nos Estados Unidos, tinha 4 filhas e um filho, e ele tinha uma viagem programada para a Europa e mandou a família na frente. Ele iria uma semana depois. Nessa viagem de navio, no século XIX, o navio naufraga e só sobrevive a sua esposa. E ela chega do outro lado, na Europa, e manda um telegrama para o marido: salva, porém só. E esse homem pega o próximo navio e vai em direção à Europa. Enquanto ele está passando no lugar do naufrágio, ele pediu para o comandante avisar para ele. Deus dá uma canção para ele que hoje nós cantamos: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Esse homem estava feliz ou era feliz? Ele era feliz. Colocando minha filha de 5 anos, pálida, transparente, no carro para ir para um pronto-socorro, eu não consigo estar feliz. Mas eu posso ser feliz. Eu posso agradecer a Deus pela vida dela. Eu posso cantar um hino de gratidão e louvor a Deus nesse momento, mesmo não sentindo aquilo. Terceiro, eu preciso ser amoroso.
A banda, se puder subir, nós já vamos terminar. Eu preciso ser amoroso. Ano passado nós estivemos numa conferência lá em São José dos Campos e um pastor compartilhou uma experiência muito legal. Ele era pastor de uma igreja relativamente grande, mas ele era uma pessoa totalmente carrancuda, sabe? Aquela pessoa preocupada em fazer. Ele fez um retiro para outro país, teve uma experiência fantástica com Deus, voltou renovado, recebeu um batismo de amor. Um dia ele estava colocando a gravata na frente do espelho, se preparando para ir ao culto, e a filhinha dele de 5 anos chegou do seu lado e falou: pai, você está tão legal. Olha só, quando eu estou vestido do novo, essa é a impressão que as pessoas têm de mim. As pessoas olham para mim e falam: você é legal. Não é uma pessoa que se abre para todo mundo. Você deve conhecer alguém que não se abre para todo mundo, mas que é legal, que é gente boa, que está ali presente para o que for. Isso é ser amoroso. Quarto, aquele que se veste de novo é generoso. Generosidade é dar por amor e não porque sente. Aquele que se veste do novo tem um fruto do Espírito Santo que se chama domínio próprio. Diga assim: domínio próprio. Aquele que se veste do novo é pontual. Já parou para prestar atenção de que pontualidade tem a ver com domínio próprio? Pastor, mas aconteceu alguma coisa no caminho. Mas quanto tempo você saiu antes? Quinto. Sexto. Tem compromisso com a oração e com a palavra de Deus. Fique de pé, por gentileza. Quantos aqui querem se vestir do novo? Se despir do velho e se vestir do novo. Quando eu devo fazer isso, Paulinho? Todos os dias. Eu preciso ter um checklist, sabe? Escrever. E todas as vezes que eu for pego com ira, o que eu vou fazer? Espírito Santo, você que está aqui dentro, me ajude. Todas as vezes que eu for pego na impontualidade, o que eu vou fazer? Espírito Santo, me ajude. Como eu faço para estar cheio do Espírito Santo? Eu preciso ter compromisso com o joelho no chão, com a leitura. Não estou com vontade hoje, vou ler, vou mexer. Quantas pessoas estão sofrendo muito mais com a dengue, não por causa simplesmente da dengue, mas porque não conseguem comer? Sabia disso? É ou não é, Rodrigo? Por quê? Porque o paladar fica ruim, você não consegue comer, você não consegue, então não quer comer. Mas aí o que você faz? Empurra a comida para dentro, toma soro, faz alguma coisa, se alimenta. Da mesma forma eu tenho que fazer com a palavra de Deus. Curve sua cabeça. A minha oração é que o Espírito Santo tenha falado contigo assim, como Ele falou comigo com essa palavra. Que você saia daqui encorajado, não a desistir. Não, é muito fácil, essa coisa de ser crente é muito difícil. Essa coisa de ser lá da Nova Igreja Batista não é para mim, não é isso. Olha só, você não está sozinho, não é pela sua força. Quando você se enche do Espírito Santo, alguém muito mais poderoso do que qualquer circunstância vai estar lutando contigo e por você. É por isso que a minha oração neste momento é que você tome uma decisão de viver cheio do Espírito Santo, deixando com que Ele haja realmente em você e através de você. Que a sua vida possa refletir o Evangelho, que a sua vida possa refletir o Cristo, que as pessoas olhem para você e enxerguem Jesus, enxerguem a cruz, enxerguem aquilo que Ele fez. Pai querido, nós
nos colocamos diante de Ti nesse momento, com os nossos corações contritos, sabendo que essa palavra está penetrando na nossa alma como uma espada, e está agindo, está nos convencendo da verdade, da justiça. Que nós possamos ser pessoas que realmente vivemos o Evangelho e não simplesmente conhecemos o Evangelho. Que nós possamos ser pessoas que nos despimos do velho e nos vestimos do novo. Que nós possamos ser pessoas que, por onde quer que nós estejamos, nós possamos refletir o poder da cruz, a regeneração, a nova vida. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nessa tarde. É em nome de Jesus que nós choramos. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra.